Irmãos, eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou assim, de todo o meu coração. Eu estou falando, eu não estou sendo hipócrita, eu não estou sendo falso, eu não estou sendo assim uma pessoa que está falando assim, ele está fazendo de conta. Não, eu estou com certeza do que Deus tem preparado para a gente ano que vem. Os meus olhos não vão me enganar mais. O que eu estou vendo fisicamente, para mim já não tem mais efeito. Sabe, essa semana, na segunda-feira, para ser exato, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu acho que eu conversei com o Renan sobre isso. Eu tomei um posicionamento na minha vida, depois da pregação do pastor Sérgio no domingo, de ter uma transformação na minha mente, da maneira que eu ajo, na maneira que eu penso, na maneira que eu falo e da maneira que eu me posiciono. E a primeira coisa que eu fiz foi deixar tudo que aconteceu no ano 2024 para trás, do ano 2024 para trás, eu deixar para trás. Traições, mágoas, tristezas, tudo. Eu decidi no meu coração em liberar perdão para tudo e para todos. Fiz uma oração, entreguei na mão do Senhor. E eu falei assim: a partir de agora a responsabilidade é sua. Eu não falo mais, eu não choro mais, eu não critico, não faço mais nada. Isso é maturidade. Eu decidi. Eu decidi no meu coração. E eu me sinto a pessoa mais livre desse mundo. Irmãos, para você tirar do sério agora, eu sei que quando a gente fala, a gente é provado as nossas palavras. Porém, eu decidi, no meu coração, parar de carregar um fardo que não é meu. Eu sei quem eu sou em Cristo, para que eu fui chamado e as promessas que Deus tem na minha vida. E enquanto eu ficar batalhando com o meu passado e com aquilo que o diabo tem tentado fazer na minha vida, eu não vou caminhar para frente, eu vou ficar enroscado, patinando. Então na segunda-feira, eu orei, eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. E eu abri mão do meu eu. E o Senhor, essa semana, Ele tem me alegrado. Eu me sinto diferente. No meu coração eu sinto paz. Eu posso conversar com a Jessie algumas coisas e essas coisas já não me machucam mais. Acabou. Eu abri mão daquilo que estava me segurando, que estava me prendendo. E talvez isso é até o que estava prendendo na igreja. E é hora da gente nos posicionarmos. É hora da gente nos transformar. É aquele ditado. Hoje eu estou assim: fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Fale bem, fale mal, mas fale de mim. Sabe por quê? Porque na realidade quem me ama não sou eu que te amo, é você que me ama, porque você não consegue me esquecer. Mas, irmãos, realidade, do fundo do meu coração, 2025, Ele promete, Ele vai fazer coisas grandes nos nossos meios. E a palavra que me confortou, eu vou compartilhar com os irmãos o que Deus colocou no meu coração há 3 semanas atrás. E
essa passagem que Deus compartilhou comigo foi o que deu o estalo na minha mente para fazer isso. Eu quero começar lendo com os irmãos a 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15. Eu acho que eu não coloquei o verso 15, é 14 e 15. Que diz a seguinte coisa: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estão abertos e meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Essa foi a posição. Eu me humilhei, orei e fui buscar a face do Senhor. E o Senhor falou comigo. E eu tenho falado muito sobre o reavivamento. E o reavivamento, ele só pode acontecer no nosso meio quando realmente eu e você tivermos uma transformação da nossa mente. Quando nós pararmos de ficar lutando com o passado, pararmos de ficar lutando com aquilo que tem nos prendido, com as ofensas, com tudo aquilo que impede de nós caminharmos para frente, com as decepções, com as traições, com o que as pessoas estão falando, deixando de falar. Quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, quando você tem o entendimento do preço que foi pago para você estar aqui hoje e agora, o que fazem lá fora, o que falam, o que pensam, o que dizem, o que espalham, não importa mais, porque o que as pessoas pensam de você não é o que Cristo pensa. Então, quando eu estava down, eu estava para baixo, eu ia buscar muitas das vezes a face do Senhor, o Senhor falava comigo, porém, o meu ego muitas das vezes era maior e falava mais alto do que Deus queria falar. Entenda, Deus ele não deixa de falar com a gente. O problema é que nós somos muitas das vezes, como posso dizer, pessoas que queremos tudo acontecendo da nossa maneira, do nosso jeito, que nós não paramos para ouvir o que Deus tem para falar. E aí a gente grita: ah, Senhor, me abandonastes, Deus não fala comigo. E Deus está falando: filho meu, estou aqui, abra a mão, esqueça. E aí Deus falou comigo, Ele colocou essa passagem no meu coração. A passagem, na realidade, Ele colocou Apocalipse 3, 8, de 8 a 12, mas eu vou compartilhar somente ao verso 8, que diz assim: conheço suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou o meu nome. E aí ele continua. Mas quando Deus falou isso comigo, isso me quebrou. Isso nada mais me trouxe à memória a palavra que o pastor Giovanni deu para mim aqui aquele dia. Que ele disse que Ele me chamou, Ele me ungiu e Ele me deu o meu nome. Para muitos
que não sabem o significado do meu nome, a escolha dele foi uma escolha assim meio que, porque o Glauber Rocha, o diretor de filme, de cinema no Brasil, estava na alta naquela época, e a mamãe decidiu falar assim: eu vou usar esse nome. Glauber significa aquele que crê, aquele que tem fé, o crente. Esse é o significado do meu nome. Eu só vim descobrir depois de velho. Quer dizer, depois de velho não, né? Que o único velho aqui... O único velho aqui nem veio na igreja hoje. Então, mas é isso que eu quero dizer para os irmãos. E eu sei que nossa igreja passou por momentos difíceis, por tribulações, porém eu sei que o ano de 2025 é uma página que está sendo girada no meio da nossa igreja. Eu creio que nós vamos crescer, nós vamos impactar pessoas, nós vamos impactar ambientes, nós vamos impactar lugares que nós formos. Nós vamos fazer uma revolução para 2025. Porque o Espírito Santo ele vai vir de tal maneira na nossa vida que nós vamos ser mudados na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar e nossa maneira de viver. É isso que eu creio para 2025. Agora, se você não está pronto para isso, eu sinto muito, você vai ser pego também. Você vai ser pego também. Então, o reavivamento, ele começa em nós, na nossa transformação, na maneira que nós pensamos, na maneira que nós agimos, falamos e vivemos. Quando nós decidirmos realmente correr atrás desse reavivamento, Deus ele vai fazer e ele vai transformar a nossa vida. Entenda, o reavivamento ele não é emocionalismo. O Renan falou isso aqui quando ele começou. Não é algo emocional. O reavivamento ele não é trabalhado e baseado nas nossas emoções. Ele é algo genuíno, ele é algo sincero. Ele traz transformação na nossa vida. Entenda, o reavivamento, ele é uma coisa que começa de dentro para fora. Muitas das vezes nós pegamos, nós dizemos tantas palavras para Deus bonita, somos eloquentes para falar, a ponto de quem nos ouve até acreditar que aquilo que nós estamos falando é verdadeiro. Os atores que ganham esses Oscars da vida, você acha que eles são aquilo que eles representam naquela tela? E na igreja nós temos tantos bons atores. Graças a Deus na nossa não. Mas existe pessoas que são eloquentes, falam, porém a vida dentro de casa, meu Deus. O nosso Deus, Ele não olha o que você fala. O nosso Deus, Ele não olha as representações que são feitas aqui, os teatros, que muitas das vezes as pessoas fazem no altar. Deus, Ele olha o nosso. Coloca Jeremias para mim lá, para não ficar nas minhas palavras. Jeremias 17:10. Diz assim: Eu quem? O Senhor, que sonda as palavras, o coração, e examina as atitudes. É as atitudes? Não. A mente
Deus, Ele sonda o coração e examina as nossas mentes, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Irmãos, palavras e atitudes não valem para Deus, mas o que está no seu coração e na sua mente é o que tem valor para Deus. Entenda, as nossas palavras não vão enganar a Deus. O que nós falamos não adianta, não engana Deus. O que nós representamos para o lado de fora não vai tapear Deus. A ponto de que o apóstolo Paulo disse que as nossas obras serão provadas no fogo. E se elas queimarem, de nada valeu nós fazermos. 1 Coríntios 3,15 diz assim: se alguém construir, se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Aí se você ler o contexto, ele está falando assim, ó, você pode fazer um monte de coisa, se não for genuíno e legítimo perante o Senhor, de nada vale, de nada serve, porque Ele conhece as nossas intenções, Ele sabe o que Ele quer. Sabe o que Deus Ele quer de mim e de você? Sabe o que Ele está pedindo para mim e para você? Para que realmente Ele possa trazer um reavivamento genuíno. Sabe o que Ele quer? Ele quer, em primeiro lugar, fidelidade. Ele quer sinceridade. Ele quer que eu e você sejamos pessoas fiéis e sinceras. E quando nós entendermos isso, nós saberemos que Deus, Ele vai abrir as portas de um verdadeiro avivamento na nossa vida. É a nossa fidelidade, é a nossa sinceridade que vai mostrar quanto nós realmente amamos a Deus. Quanto Deus, entenda, muitas pessoas falam assim, eu estou orando, mas as coisas não estão acontecendo. Já ouviu isso? Eu ouço demais. Eu oro, mas não acontece. Eu oro, mas Deus não abre as portas. Aí, eu pergunto para você, a tua oração, ela tem sido uma oração fiel e sincera? Ou ela tem sido uma oração para você alcançar e conquistar o que você quer? Você sabia que Deus, ao contrário da música com muito louvor, que tem um erro teológico muito grande nela, que diz, Deus não rejeita oração. É a primeira frase da música. É um dos maiores erros teológicos que tem nessa música. Porque sim, Deus rejeita oração. Faz uma oração pedindo para alguém morrer. Faz uma oração pedindo para o marido de fulana, para fulana morrer, para você casar com fulano. Você acha que Deus vai atender a sua oração? Você acha que Deus atende crente, crente cumba? Porque crente que ora negativamente é macumbeiro. Crente que ora para amaldiçoar alguém, está desejando mal, você acha que Deus vai ouvir? Então Deus não rejeita a oração? Rejeita ou não rejeita? Tiago diz, 4:3, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus próprios, o quê? Prazeres. Então, irmãos, quando você faz oração errada, Deus não vai ouvir tua oração.
Quando você ora para que Deus faça e realize os seus desejos carnais, Deus não vai ouvir tua oração. É bíblico. É bíblico. Deus, tudo que Ele faz é para que Ele seja honrado. Até nas tuas orações. Se Ele não for honrado, Deus não vai ouvir a tua oração. Não vai. Por isso que é importante que nós entendamos o que é ser fiel e sincero quando nós oramos. Se eu e você realmente queremos sair e transformar, impactar tudo aquilo que nós fazemos, e impactar a nação, impactar os Estados Unidos, impactar a Califórnia, impactar São Francisco, impactar Richmond, impactar a nossa casa, nós temos que aprender a ser fiel e sinceros ao Senhor. Porque sem isso, nós não vamos ser impactados, e sem sermos impactados, nós não vamos ser transformados. E se nós não somos transformados, não tem como nós transformar. A transformação começa em mim e em você. O que é ser fiel? Ser fiel é você permanecer na aliança de Deus. É você ser contrário a tudo aquilo que desagrada a Deus. Fidelidade é você não aceitar e você ser contra. Se Deus não é exaltado, você não compactua daquilo. Isso é ser fiel a Deus. É você rejeitar tudo que é contra a palavra de Deus. Tudo que a palavra ensina, você tem que ser fiel. Desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse. A palavra de Deus diz, lá no verso B, de Apocalipse 2:10, assim, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Até o fim. Até o fim, ele diz. E quando nós falamos de fidelidade, não tem como não falar de José. José, ele foi uma pessoa que foi parar dentro da casa de Potifar, ainda jovem. Porém, ele tinha o entendimento e o conhecimento de quem era Deus, e ele sabia que Deus era fiel. Porque ele não foi abandonado em nenhum momento da sua vida. José foi jogado dentro de um poço, Deus estava com ele. Porque para uma semente nascer, ela tem que morrer. Sem morte, não existe germinação de semente. A semente primeiro ela morre, para depois a árvore nascer. José foi jogado no poço, foi vendido como escravo. Ele tinha tudo para ser infiel ao Senhor. Ele tinha tudo para fazer o que ele queria dentro da casa de Potifar, porque Potifar viu que Deus era com ele e colocou tudo nas mãos de José. Porém, José escolheu ser fiel. No seu falar, no seu agir, no seu atuar, na maneira de pensar. Porque fidelidade não é quando nós fazemos em público. Fidelidade é aquilo que nós fazemos no oculto. Aqui nós somos fiéis. Temos sido fiéis lá fora. Quando a tentação vem, como tem sido a nossa fidelidade? Quando nós estamos reunidos como crente, com os crentes, a gente se veste como crente, fala como crente, vive como crente. Mas e aí, quando nós não estamos no meio de crente?
Como nós falamos? Hã? Nós tiramos a capa, né? De ovelha e viramos o quê? Graças a Deus aqui só tem crente nessa igreja. Aqui eu não posso falar de ninguém. E quem sou eu para falar? Quem? Porque eu tenho teto de vidro. A primeira pedrada que der, me quebra. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque quem julga é o Senhor. José foi fiel. Não publicamente, mas no oculto. No oculto, José foi fiel. Não importa o que você fala, o que você faça, se no oculto nós não somos fiéis. A fidelidade, ela é no secreto, não é no público. A fidelidade é quando eu e você estamos num local onde ninguém vê o que você está fazendo. Lembre-se, eu falei que nós não podemos enganar a Deus, porque Deus, Ele sonda o nosso coração e a nossa mente. Quando você está no oculto, eu não vou estar aí. O pastor Sérgio não vai estar aí. Porém, o Espírito Santo, ele está assim, ó, de camarote, assistindo você. Ele está falando para você: ei, estou aqui. E você está, pastor não está aqui. Não tem ninguém me vendo. Você vai limpar a casa, você passa o vácuo, 25 centavos, engole os 25 centavos. Por acidente, amém. Mas eu conheci os irmãozinhos que saíam passando o vácuo e pegando moeda de 25 centavos. Depois rasgava as bags para pegar as moedas. Irmãos, é real. Conheço um irmão que tem pote cheio de moeda. Não estou dizendo, Deus, Ele olha a sua intenção. É no secreto. É o que você faz escondido que vale para Deus. José, no secreto, foi aonde Deus provou ele. E sabe o que aconteceu? Vamos lá em Gênesis 39, do verso 7 ao 12, diz assim: e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Irmãos, José estava com o seu hormônio à flor da pele. E você acha que a mulher de Potifar era aquelas mulher desdentada, aquelas mulher toda descuidada? A mulher devia ser um mulherão. A mulher devia parar o trânsito das carruagens do templo lá. Você acha que um dos homens de alto escalão, né? Alto escalão de Faraó ia andar com qualquer uma? Não, irmãos. É por isso que eu nunca disse. Eu não ando com qualquer um. Para mim, ela é a mulher mais bonita da igreja. Desculpe as demais. Sinto muito. Cada um fale por si. Estou errado, Cleide? Glória a Deus. Para mim, a Jess é a mulher dos meus olhos. Graças a Deus que ela não está aqui. Porque depois ela vai ficar. Irmãos, a mulher era de parar o trânsito das carruagens.
É isso que eu estou dizendo. José era um adolescente, um jovem, que podia fazer o que quisesse, na hora que quisesse, ninguém estava vendo, escondido. Aí o que ele faz? Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Você não vai entrar na minha boca não, né? Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Você está vendo que ele não está falando trair Potifar? Ele está falando pecar contra Deus. Olha a fidelidade dele. Pecar contra o Senhor. Então, quando você comete algo que vai contra a palavra de Deus, você não está ferindo você ou as pessoas que estão ao teu redor, você está pecando contra o Senhor. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, a filha Davi está começando a falhar. Ele se recusou a deitar-se com ela e evitar ficar perto dela. O que a palavra de Deus nos diz quando o pecado bate à nossa porta? Fugir. A gente tem que fugir do pecado. A gente tem que fugir da tentação. Tem tanta gente que fala assim: não, eu sou forte, eu sou crente, eu vou vencer. E a palavra de Deus diz: fuja da tentação, fuja da aparência do mal, fuja. Irmãos, não existe ser humano tão forte que um dia não venha ceder à tentação. Nós não temos nenhum super crente. Se aquilo te faz mal, corre, fica longe, foge. É melhor você confessar tentação do que ter que confessar pecado. Sabia disso? Porque a tentação, ela não é o pecado. Você vai ser tentado. Por isso, corra das tentações. Fuja. Elas vão vir, fuja. Um dia, verso 11, ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados estava ali. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Não havia... Quem estava ali? Ninguém. Não tinha ninguém ali com eles. Ele podia fazer o que quisesse com ela e ninguém ia falar nada. Lá não tinha câmera, não tinha iPhone, não tinha Android, não tinha computador, não tinha nada naquele local que impedisse ele de fazer o que ele quisesse. Não ia cair na rede social, irmãos. Não ia parar no Facebook. Não ia parar no Instagram. Não ia viralizar no TikTok. Não ia. O que impedia ele de fazer o que ele queria? Quem impedia? Nada e ninguém. Nem o próprio Deus impedia ele de fazer. Porém, o que impediu ele de fazer era a fidelidade que ele tinha com Deus. Quando eu e você somos fiéis no secreto com o Senhor, Deus nos coloca e nos honra em público.
Quando eu e você nos posicionamos e no secreto somos fiéis a Deus, Deus ele vai nos levantar e ele vai nos honrar em público, na frente das pessoas. O grande problema é esse de muitos de nós. Nós nos preocupamos o que as pessoas vão pensar da gente em público. Eu tinha um problema muito sério. Eu conversei com o pastor Sérgio e isso foi algo que abriu a minha mente. Eu detestava que as pessoas falassem qualquer coisa bem de mim aqui em cima desse palco. Eu detestava, falava assim, gente, não fala, porque vocês vão falar, vai dar a impressão que vocês estão aí me exaltando, que não sei o quê. Quando eu falei isso para o pastor Sérgio deu, foi uma só. Eu falei assim, irmão, deixa eu te explicar uma coisa para você. Sabe o que é isso aí? Isso é uma falsa humildade da sua parte. É uma falsa humildade. Aí eu parei, pensei. Eu falei assim, quando você é honrado na frente da igreja, não é porque você é bom, de acordo com as palavras dele. Que a experiência fala, faz a diferença a experiência, né? E apesar que o pastor Sérgio é novo, hein? Esse homem bonito aí. Então. Ele falou assim, toda vez que você é honrado, o nome de Deus é glorificado. Então você precisa parar com essa falsa humildade sua. Aí eu parei, pensei, falei assim, não é que o velho tem razão? O velho de 35. Irmãos, tudo o que eu faço, eu não faço para aparecer. Tudo que eu faço, tudo que eu dediquei a minha vida é para a honra e glória do Senhor. Se Ele quer me honrar, eu vou me calar e eu vou aceitar as honrarias. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz a seguinte coisa, em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, eu não faço nada para mim. Eu não preciso de nada. Mas tudo que eu faço para ser fiel ao Senhor. Tenho meus erros, tenho minhas dificuldades, tenho um problema de às vezes falar coisas que eu não devo? Tenho. Os irmãos já me conhecem. Às vezes escapa. Estou me policiando muito para falar na hora que eu sou perguntado, não quando não me perguntaram. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que a gente ouça mais e fale menos. Já pensou? 1 ouvido e 2 bocas? Que bênção que seria! Você ia falar mal de um irmão aqui e falar bem do outro ao mesmo tempo. Já pensou? Aqui você está falando mal do Adão e aqui você está falando bem da Lisa. Aí você vira, aí você começa a falar mal da Lisa aqui e bem do Adão aqui. Por isso que Deus, Ele é sábio. E não existe sabedoria igual a de Deus. Ele deu 1 boca e 2 ouvidos. E eu estou me policiando mais. Então toda vez que você honra a Deus no secreto, Deus te honra publicamente. Eu tenho tentado honrar o Senhor, é no secreto. Irmãos, é fácil eu vir aqui e fazer um show, dançar, pular, mostrar que eu sou cheio do Espírito Santo, falar em línguas, rodapiar, rodar peão, virar cambote, pular de cadeira em cadeira, falar estou cheio do poder de Deus. Aí em casa eu chego, pá, bato na minha esposa, chuto meu filho, espanco os cachorros, falo palavrão, xingo. O cara me fecha no trânsito, a primeira coisa que eu faço é levantar o dedo e mostrar o dedo para ele. Abaixo a janela e começo a gritar com ele. É fácil. Ninguém está me vendo. Principalmente no meu carro. Tudo escuro, os vidros, ninguém me vê lá dentro. Só a placa é reconhecível, né? Todo mundo já conhece a placa do meu carro.
Então, quando você honra o Senhor, é no secreto. A fidelidade sua com Deus é quando você está no secreto. E sabe quando aí Ele te honra, Ele vai te colocar no mais alto nível, Ele vai te honrar aonde você jamais pensou que você ia chegar. A fidelidade é em coisas pequenas, porém a honra é em lugares altos e grandes. José, ele honrou a Deus, foi fiel ao Senhor no secreto, onde ninguém o via, e Deus o colocou na posição mais alta que existia dentro do Egito. E deixa eu te falar uma coisa, ele foi mais alto que o próprio faraó. O faraó se submeteu a José. Faraó era o presidente basicamente do mundo daquela época, porque o Egito era a maior potência que existia no tempo de José. Em tecnologia, em sabedoria, em tudo que você possa imaginar. Era o Egito. O Egito era os Estados Unidos da era de José. Ele ficou acima do próprio faraó. Deus honrou ele publicamente. Gênesis 41. Do 40 ao 44. Diz assim: você, isso é Deus honrando José, publicamente. E lembre-se de uma coisa. Ali estava Potifar, o homem que colocou José na cadeia. Eu vou te pegar. O homem que colocou José na cadeia. Peguei. Falei. Ele estava ali. O homem que humilhou José. O homem que destruiu não é o caráter, a fama de José. Colocou ele na cárcere. Ele estava ali. Provavelmente estava Faraó sentado no seu trono e Potifar do lado. Eu quero ver esse presidiário falar alguma coisa. Um homem que tentou violar minha esposa, que tentou violar a integridade da minha esposa. Irmãos, você acha que Potifar acreditou em quem? No escravo ou na mulher? Na esposa. Na esposa. Eu acho que Potifar não pensou duas vezes. Falou assim, ó, pega esse caboclo, pode jogar na cárcere, deixa ele lá. Potifar estava ali. Os mais altos homens do comando do Egito estavam ali, ao lado de Potifar. Aí chega José, tomou banho, fez a barba, cabelo cortadinho, jovenzinho, colocado na frente de Potifar, e todo mundo olhando. Quem esse moleque pensa que é? Aí Deus fala assim, ele não é ninguém, mas eu sou tudo. E aí ele começa. Aí ele vai, faz a revelação do sonho, explica o sonho, e Potifar, Faraó honra ele da seguinte maneira: você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Ele deu aí um ponto, mas José foi maior que ele. Verso 41. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e o colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho,
Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. E aqui é onde eu falo que ele foi maior que Faraó. E disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Ou seja, nem o próprio Faraó podia desfazer aquilo que José falasse. José honrou, foi fiel ao Senhor no oculto, e Deus o honrou publicamente. Deus o colocou acima até mesmo de Faraó. Faraó tinha o trono, porém José tinha o governo. Eu e você, quando somos fiéis, Deus, Ele coloca nós para governar. A nossa fidelidade a Deus é que vai fazer que Deus nos honre. Eu e você fomos chamados para ser honrados pelo Senhor, quando nós somos fiéis. Porque a própria palavra de Deus, em Samuel, 1 Samuel 2,30, na parte B do verso, diz assim: mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Você quer ser honrado? Honre ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel a Ele até o fim. Quando nós formos fiel a Ele até o fim, Ele nos dará a coroa da vida eterna. Eu e você fomos chamados para ser fiéis. Nós fomos chamados para ter um relacionamento com o Senhor. E toda a base de todo relacionamento com alguém, seja com a sua esposa, com um amigo de verdade, a base, o alicerce para isso é sermos sinceros. Quando eu e você somos sinceros naquilo que nós fazemos, Deus, Ele faz a diferença na nossa vida. Porque por mais que nós tentemos, como eu disse já no início, não adianta falarmos palavras bonitas, palavras que nem o dicionário tem. Tem gente que inventa palavra para exaltar a Deus, que você vai procurar no dicionário. Irmãos, o salmista, ele tinha um entendimento, e ele sabia que Deus, Ele sonda o coração. O salmista sabia que Deus, nosso pensamento, antes mesmo. Irmãos, não adianta você fazer de conta que você é crente. Deus sabe se você é ou não é. Deus sabe se você é sincero ou se não é. Deus sabe se as suas palavras ela tem peso ou ela não tem peso. Deus sabe se as suas palavras Ele pode pôr autoridade sobre ela ou não. Deus, Ele sabe e Ele entende. Por isso o salmista diz em Salmo 139, verso 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E aí ele vai mais profundo: prova-me e conhece as minhas inquietações. Aí ele continua: vê se em minha conduta há algo que ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O salmista sabia que Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso interior. Entenda, se não houver sinceridade quando nós entramos na presença de Deus, nas nossas palavras, quando nós nos ajoelhamos para orar e pedir perdão para Deus das coisas que nós fazemos que os desagrada, Ele sabe se estamos sendo sinceros ou não. Se nós estamos pedindo perdão da boca para fora, Deus sabe. Se nós, foi como eu disse no início, a minha oração, eu entreguei tudo que me segurava.
eu fiz a oração mais sincera, que provavelmente é a oração mais sincera que eu já fiz. Eu não quero mais isso. Eu não preciso de mais disso na minha vida. E eu entreguei tudo para o Senhor. Eu abri mão de tudo para Deus. Quando nós somos sinceros para o Senhor e nós realmente desejamos algo na nossa vida, de coração, Deus, Ele muda o nosso futuro. Ele transforma a nossa vida. Um grande exemplo disso é a cidade de Nínive. Nínive, ok? A Bíblia não fala. Eu, pessoalmente, creio que Nínive foi o primeiro local que houve um avivamento na face da terra. Realmente um avivamento real. Porque avivamento não é falar em línguas. Avivamento não é você sair fazendo acrobacia. Avivamento é onde a conversão, a transformação, a mudança de falar, a mudança de agir, a mudança de viver. Isso é avivamento. Não é palavras. Avivamento é transformação em conduta, de comportamento. É mudança do que nós fazemos e deixamos de fazer. Isso é um avivamento. Isso é transformação. Isso é o que nós precisamos. Nínive ia ser destruída por Deus. Jonas chegou aí, não foi para pregar o evangelho. Jonas não chegou aí para falar: Adão, você vai ser abençoado. Adão, você vai prosperar. Adão, você vai colher o que você não plantou, Adão. Eu vou te dar um carro novo, Adão. Jonas não chegou lá para falar isso. Jonas chegou lá e falou assim: Renan, se você não mudar, eu vou mandar fogo na tua cabeça. Você vai morrer. Eu vou te queimar. Toma posição, Renan. Foi isso que Jonas chegou lá para fazer. Jonas não chegou lá para falar: olha, eu te abençoo, eu te dou tudo o que você quer. Jonas chegou em Nínive e falou assim: aqui, ó, se vocês não se converter, seu bando de sem vergonha, vocês vão morrer tudo. Vocês vão morrer. Eu vou destruir, não vai sobrar um. Todas as tuas casas eu vou destruir. Jonas não pregou misericórdia. Jonas chegou tão revoltado lá que ele virou para Deus: para que eu vou perder meu tempo de lá pregar, sabendo que o Senhor é misericordioso e o Senhor vai perdoar eles se eles se arrependerem? Para ver que Jonas, depois, você viu que Jonas entrou em depressão, porque Deus perdoou Nínive. Ele foi lá brigar com Deus, porque Deus perdoou. Então nós precisamos ser sinceros. Nínive, quando Jonas pregou a condenação sobre Nínive, Nínive se converteu e Deus perdoou a cidade de Nínive. E ali aconteceu o primeiro avivamento da Bíblia. Olha lá, Jonas capítulo 3. Para não ficar nas minhas palavras, já estou quase terminando. A palavra de Deus, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com essa ordem: vá a Nínive e pregue contra ela. Não falou a favor, não está falando assim: ó, eu vou lá, vá lá pregar para abençoar ela. Contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade, percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será o quê? Ele não falou abençoado, vai ser destruída. Eu imagino aquele povo. Quem que é esse louco? Quem que é esse Deus? Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco,
Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois, ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. O povo jejuou, o povo se humilhou, o povo se entregou, o povo se arrependeu, e eles foram sinceros na atitude que eles tiveram. E Deus fez o quê? Teve misericórdia. A sinceridade é que impede de que eu e você possamos ser consumidos. As misericórdias do Senhor, qual o versículo? Se renovam a cada manhã. Quando eu e você somos sinceros com Deus e nos arrependemos dos nossos pecados e vamos buscar a face dele com sinceridade, a sua misericórdia, ela vem sobre nós. Se Nínive não tivesse se arrependido, Deus teria feito a mesma coisa que ele fez com Sodoma e Gomorra. Tinha feito cair fogo e enxofre sobre Nínive. Porém, o arrependimento, a sinceridade no arrependimento deles, trouxe a misericórdia na vida deles. E Nínive passou pelo primeiro avivamento bíblico. Porque é como eu disse, avivamento não é falar em línguas, avivamento não é profetizar, avivamento não é você impor as mãos em pessoas e elas serem curadas. Esses são os sinais que acompanham aqueles que são filhos de Deus. Ok? Isso tem que te acompanhar. Se não está não acontecendo, é porque alguma coisa está errada com você. É uma promessa de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado, estes sinais os acompanharão. Você crê? Você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Você não foi batizado? Então esse sinal tem que te seguir. Ele está em você. Porque não é você que faz, é o próprio Jesus. Nós temos que orar pelo enfermo e ele ser curado. Nós temos que falar para o demônio, sai em nome de Jesus, ele tem que obedecer. Por quê? Porque isso nos segue. Irmãos, eu estou tentando correr. Entenda. Avivamento é quando há transformação. Avivamento não há quando o poder se manifesta. O avivamento é quando tem mudança, transformação, tem sinceridade em tudo aquilo que eu e você fazemos. Se não houver sinceridade, o poder de Deus ele não se manifesta. Quer poder de Deus? Seja sincero. Quer poder de Deus? Seja sincero. Quer um avivamento? Seja fiel. Quer um avivamento? Mude. Tome um posicionamento na presença do Senhor. Porque entenda, Deus, Ele quer que a nossa luz brilhe, para que as pessoas possam encontrar o caminho que eles precisam seguir. Ele não está falando assim, que brilhe a minha luz, na Bíblia. Ele fala assim, que brilhe a sua luz perante os homens. Diz lá em Mateus 5,16, assim brilhe a sua luz, a luz de vocês diante dos homens, ou seja, a nossa luz, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai
de vocês que está nos céus. Ou seja, através do nosso comportamento é que a luz vai brilhar e Deus vai ser glorificado. É hora de nós tomarmos uma posição, sermos fiéis no aberto para que todos vejam? Não, no oculto. Seja fiel no oculto e Deus te honrará em público. Seja sincero em tuas palavras e Deus transformará a tua vida. Ele trará um verdadeiro avivamento. Um avivamento a ponto de sermos cheios do seu poder, como Nínive foi. É hora, irmãos, de realmente darmos aquilo para Deus que é devido a Ele: fidelidade, sinceridade. Começando por nós que estamos aqui hoje. Se nós formos fiéis em tudo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós falamos, nós formos sinceros, nós seremos imparáveis. Nós seremos pessoas que nada e ninguém no mundo natural ou no sobrenatural poderá nos parar. Deus está nos chamando para que eu e você nos posicionemos, nos tornemos pessoas fiéis e sinceras. Eu não sei você, porém eu falo por mim. Eu não posso falar pelo Adão, eu não posso falar pela irmã Luciana, eu não posso falar pelo Sérgio Filho, mas eu posso falar por mim. Eu tenho o meu posicionamento de ser fiel e sincero para falar com Deus. Se eu estiver chateado, eu vou ser sincero e vou falar: estou chateado. Se eu estiver com raiva, eu vou ser sincero e vou falar: estou com raiva. Se eu pecar, eu vou ser sincero e vou falar: eu pequei porque eu sou pecador. Não vou passar a mão, dar desculpa. Porque o problema da gente não ser sincero é quando a gente peca, a gente quer dar desculpa para Deus pela razão que nós pecamos. E nós precisamos nos tornar pessoas sinceras. Você pecou porque você é pecador. Não passe mão e não dê desculpa para Deus, porque Deus odeia desculpa. Deus odeia desculpa. Desculpa eu te falar. É hora da gente nos posicionar. Coloque-se de pé. Feche seu olho. Pede para Deus vir te sondar agora. Pede para Deus vir ver se em você há um mau caminho que precisa ser mudado. Se você realmente anseia, deseja esse avivamento, agora é a hora de você dizer: sonda-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me. Aleluia. Sonda-me, Senhor. Olha para o meu coração, Pai. Olha, Senhor. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti.
Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que ora em qualquer lugar. Usa-me, sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim e ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre flecha que acerta o alvo. Eis a mim, Senhor, usa-me, me quebranta-me, transforma-me, enche-me e sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como Deus, ele sonda o coração. Ele sabia que o Senhor, ele provava e prova a mente. Então, quando nós entendemos que a nossa fidelidade a Deus não é em público, mas no oculto, no secreto, Deus, ele nos honrará em público. Quando nós realmente entendermos que a nossa sinceridade é o que faz a diferença para Deus. Porque entenda, irmãos, muitas pessoas falam, pedem perdão para Deus, mas não tem um verdadeiro arrependimento, não tem um arrependimento genuíno na presença do Senhor. E sabe o que acontece? Deus, ele nos vê como hipócritas. Porque quando nós não nos arrependemos genuinamente, é difícil essa palavra, genuíno, quando não temos um arrependimento genuíno, vou ser mais fácil. Quando nós não temos um arrependimento genuíno na presença do Senhor, Deus sabe, nós estamos sendo hipócritas. Então hoje, seja fiel, seja sincero nas tuas palavras, tenha um
uma verdadeira transformação, o reavivamento vai chegar na nossa vida, vai chegar na nossa igreja, e nós vamos impactar o sobrenatural e o natural. Nós vamos caminhar em lugares aonde nós nunca imaginamos em caminhar. Nós faremos coisas que nós nunca imaginamos em fazer. Nós faremos coisas que transformarão nações. Entenda, os discípulos, eles foram fiéis a Cristo e sinceros quando eles se arrependeram. Eles passaram por um reavivamento, por um avivamento de tal maneira que eles impactaram o mundo e continuam impactando até hoje. 12 pessoas, 12, há mais de 2000 anos atrás, eles foram fiéis e sinceros com o Senhor, e hoje eu e você somos impactados pelo que eles fizeram lá atrás. Imagina nós começarmos a impactar a vida de pessoas, uma a uma, que estão ao nosso lado, com o nosso falar, com o nosso pensar, com o nosso ouvir, com o nosso expressar e com o nosso viver. O que vai acontecer? Esse lugar vai se tornar pequeno em 3 meses. Em 3 meses, esse lugar se coloca pequeno. Nós vamos ter que começar a fazer 2, 3, até 4 cultos por dia. Mas vem de nós, vem de mim e vem de você. Vem da nossa atitude, da fidelidade e da nossa sinceridade de arrependimento. Pai, eu coloco essa igreja, Senhor, na Tua presença. Peço, Senhor, que o Senhor levante nesse local pessoas fiéis, pessoas sinceras, pessoas dispostas, Senhor, a ser transformadas por Ti. Porque, Senhor, é o que nós precisamos. Nós precisamos, Senhor, de pessoas genuínas, para que o Evangelho ele possa, Senhor Jesus, ser mais uma vez reestabelecido como o Evangelho, Senhor, não o que tem sido pregado aí fora, mas um Evangelho, Senhor, de que transforma, que muda, que altera o pensamento das pessoas. Um Evangelho, Senhor, que confronta, Senhor, faz as pessoas saírem da sua zona de conforto. Um Evangelho, Senhor, que faz a diferença. Não um Evangelho, Senhor, de passação de mão de cabeça. Pai, em nome de Jesus, levanta pessoas aqui dispostas a serem fiéis como José. Pessoas dispostas, Senhor, a ser pessoas que são fiéis no privado. Pessoas, Senhor, que estão dispostas a abrir mão, Senhor, do pecado por Ti. Pessoas que estão dispostas a abrir mão do passado para viver um futuro excelente. Sei, Senhor, que não vai ser fácil. Porém, Senhor, eu oro por mim agora. Nesse momento, Senhor, eu quero ser fiel até a morte, para que a coroa da vida, Senhor, que está em Apocalipse 2:10, seja entregue a mim. Eu te peço, e eu coloco a Tua igreja agora, para que eles orem e eles decidam por eles, em nome de Jesus. Porque eu decido por mim ser fiel e ser sincero, Senhor, a Ti, nas minhas dores e nas minhas alegrias. Meu coração enche de amor por Ti. Meu coração enche de amor por Ti. Jesus, Te amo, amado da minha alma. Se você pode, diga: eu Te amo.
Eu te amo, eu te quero, eu te quero, eu te adoro, eu te adoro, amado da minha alma, amado da minha alma. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, amado da minha alma. Meu coração enche de amor por ti. Meu coração enche de amor por ti. Jesus, Jesus, eu te amo, amado da minha alma. Só para terminar, diga: eu te amo, Jesus. Eu te amo, eu te quero, eu te quero, eu te adoro, eu te adoro. Diga: amado da minha alma, amado da minha alma. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te adoro, amado da minha alma. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o poder do Espírito Santo e a comunhão dos santos estejam com cada um dos irmãos. Que essa semana você venha pôr em prática a tua fidelidade e a tua sinceridade com o Senhor. E que a partir dessa semana você venha se tornar um discípulo nas mãos de Deus, e aonde você for, você impacte aquele que você tocar, aquele que você falar, porque as pessoas vão ver em você o fogo de Deus fluindo da sua vida em nome de Jesus. Vocês estão abençoados no nome de Jesus. Uma boa semana e nós nos vemos sexta-feira na célula, que é a nossa última célula. Vamos orar pelo John. Eu vou pedir para o Alex vir orar por ele em inglês. Que hoje é o cumpleaños do John, é o happy birthday do John. Eu queria... John, eu não sei se você tem alguma coisa programada aí, mas com a Eline, com o almoço. Eu estou falando para... What? Thank you, Lord. Glory to God. Like you say, no. Thank you, Lord. Why? Thank Why? you for these Don't be people. shy. That's what I'm saying. No, Don't be I'm not. shy. I'm just saying. Everybody has birthdays. Oh, you know, it's just another day. Uma coisa, irmãos, eu odiava o dia do meu aniversário. Pega o microfone para trás. Yeah, I used to hate my birthday. Aí nós tivemos uma conferência We had a conference, e and caiu meu aniversário no and dia my- dessa conferência. and my birthday was onde on os this pastores day, estavam, where the tinha pastors 20 were. e poucos pastores. there was like 20-some pastors. Aí trouxeram o bolo para mim, They cantaram brought me parabéns. cake, Eu they fiquei sang to todo me. indignado. I was so pissed. Aí eu saí com So I o left pastor with the pastor. e And, ele falou uh, para mim assim, eu and he falei said para to ele, me, cara, eu detesto You know, I really aniversário. don't like Eu detesto birthdays. cantar parabéns para mim. I don't like to sing birthdays. Aí ele falou assim, então você está detestando So you're hating o dia que Deus te criou. the day that God created you. Eu falei assim, I said, uau, man,
Então, Deus, So- ele te chamou e te escolheu So he antes called mesmo ele and te, he ele chose te you. formar, ele já tinha He te escolhido. formed, E before he você está formed you, he had chosen desonrando you. a Deus And you're no dishonoring teu God aniversário. on your birthday. Ele falou assim, que Deus said mude seu coração. That Hoje, God may cure your heart. And today, hoje eu falo assim, é Now meu today, aniversário. oh, Eu não it's my faço birthday. público, I a don't make Jessie it public. normalmente é que faz. Jesse normally does, but Mas se você chegar para mim e quiser dar But if you come presente, to me and aceite de bom say, coração. if you want to give me a present, I'll Okay? take it. Então hoje, se você quiser dar um So presente pro today, John, if you want to give John a present, you can give him a present. Even quiser pagar o almoço dele também. if you want to pay his lunch too. Amém, Alex? Ora pelo John. Amen. Let's pray for John. Lord, I want to thank you for John. Thank you for his life, God. Thank you for blessing us with his presence here, Lord. He comes here Sunday after Sunday to worship your name. And I know that you have changed his life in such a way. That's why he is here, God. So I want to put him and his wife, his family in your presence. And I want to declare right now that he will have many more years to come where he will be rejoicing in your presence, where he will be gathering together to worship your name, God. So I bless him, and I want to declare that this upcoming year will be a year in which he will draw closer to you, where you will make his dreams come true. In the name of Jesus, we bless John. And we all say amen. Amém. Hallelujah. Deus abençoe, John. God bless you. Happy birthday. Obrigado a vocês. Eu sei que Deus tem trabalhado tanto em todos nós. Na Vocês realidade, é- John, vocês são uma bênção na nossa vida. Tanto. E agora vamos cantar parabéns para ele? Traduz aqui. Vocês, na realidade, são uma bênção para nós. Tanto You guys você are, quanto a sua esposa. you and your wife are actually a blessing to us. Vocês têm nos abençoado. Têm You guys have honrado, blessed us. You have honored E us. nós queremos agradecer a vida de vocês And we dois want to aqui. thank for E both of your vocês lives. são sempre, And you guys are always, sempre serão You guys will- amados no nosso meio. Em will Deus. always be loved amongst us. Amém? Amen. Like your message today, you know. Thank you, God. Amen. You all, you know, and God's word is Todos given vocês us está conosco. that ability. And when we listen to His word, like E you quando said, nós ouvimos a palavra de Deus, He brings us. His ele, Holy ele traz o Spirit. Espírito Family dele. together. Amém. E é ele que trouxe essa família junto. Amém? Glory to God. Amém. Amém. Vamos lá? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear John. Happy birthday to you. Português? Happy- Português? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva John! Viva John! Aleluia! Bom demais, bom demais. É nóis.